Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e vamos ter mais uma aula de matemática. Então vocês irão pegar o módulo na página 138 e vamos ver sobre tecnologia. Modelo de calculadora. É muito comum no comércio as pessoas usarem instrumentos que auxiliam no cálculo do valor a ser pago. Por exemplo, por 2 ou mais produtos, um dos instrumentos mais comuns é a calculadora, encontrada em diversos modelos, inclusive em computadores e smartphones. Observe que há na calculadora o sinal de adição, o sinalzinho de mais. Quando queremos adicionar os preços de vários produtos, podemos usá-lo para chegar à soma. Então, observem os produtos. Para calcular o valor a ser pago por esses produtos, precisamos somar seus valores. Assim, 5 mais 3 mais 8. Para isto, basta digitar na calculadora esta sequência de teclas e o sinal de igualdade no final. Então, temos lá 5 mais 3, que é igual a 8. Use a calculadora e descubra qual é o valor de cada adição. Então, para facilitar a nossa vida, para termos um valor mais rápido das contas, temos a calculadora. É só somar que aparece o valor, então facilitando os cálculos. Então temos a atividade. Use a calculadora e descubra qual é o valor de cada adição. Então vamos lá, o primeiro exemplo. Como que foi feita essa conta na calculadora? Está falando R$5 mais R$5 mais R$5 mais R$5 mais R$5 mais R$5, Então é 6 vezes de R$5. O resultado vai dar R$30, Esse é o primeiro exemplo que já está feito no módulo. E agora o outro cálculo. Está falando R$8 mais R$8, Então, vocês vão clicar no número 8, mais uma vez de R$8, mais R$8. E o sinal de igual, para ver o resultado. Igual R$32. Então, fazendo a conta na calculadora, nós temos um resultado rápido. Então, façam o de vocês também, tá bom? E calcule a outra letrinha C, que é R$7 mais R$7 mais R$7 mais R$7. A letrinha C vai ser 5 vezes de R$7, tá bom? Então, calculem aí. Tá ok? Então, façam na casa de vocês, usem calculadora, a calculadora do celular, tá bom? Então, essa atividade vocês irão fazer na calculadora para descobrir o valor, Na página 139, medindo o tempo. Em capítulos anteriores, vimos que o calendário é usado para organizar o tempo em dias, semanas, meses e anos. E se quisermos medir um tempo menor que um dia, como que nós fazemos então? Por exemplo, se alguém lhe perguntar há quanto tempo está na escola, desde que chegou hoje, o que deverá responder? Quais unidades deverá usar? Observe que o relógio é usado para medir períodos de tempos menores que um dia. Então, temos a imagem do relógio analógico, que é o relógio, então, de ponteiros. O outro, temos o relógio digital, que aparece os números, então, no painel. E temos o outro, que é os relógios eletrônicos, que temos no celular. Acredita-se que um dos primeiros relógios criado pelo ser humano foi o relógio solar. Nele é possível marcar o tempo de um dia pela variação da posição do Sol. Então, observem essa imagem. Realmente, eles viam o horário nesse relógio solar. Vamos ver um videozinho, então, sobre os relógios.
Existem relógios que parecem com um celular, outros que são bem chiques e outros futurísticos que pensávamos que nem existiam. Mas como se fundaram eles? Quem os criou? O relógio do Sol é o relógio mais antigo. Suas linhas indicam as horas por meio da sombra do Sol. O pai dos relógios do Sol é o famoso gnomon. De manhã a sombra está grande, de tarde fica em seu tamanho mínimo e bem depois do meio-dia estará alongada. É interessante ter um relógio, ou horológio, como se dizia antigamente no português antigo. É interessante ter um relógio do sol em um jardim, pois serve como decoração. Por volta de 1504, Peter Halley fabricou um novo relógio, o relógio de bolso. Ele tinha formato de ovo e muitas vezes era segurado por uma corrente. Ele foi inventado na cidade de Nuremberg. Era feito de ferro e corda. Foi em muitos países o acelerador para novas invenções e melhorias, para muitos outros aparelhos e principalmente na Europa. Tempo depois do relógio do Sol, se lançou o primeiro relógio mecânico movido a engrenagens de 60 baldes de água, para marcar os 60 segundos que faziam uma revolução completa de 24 horas. Foi inventado em 725 d.C., por Ji Xing, provavelmente asiático. Os relógios de água, ou areia, eram usados pelos babilônicos e egípcios em cercanias do século XVI a.C. A história conta que apareceu na Judéia mais ou menos em 600 a.C. e são conhecidos como relógio de água, clepsidras e relógio de areia, ampulhetas. Logo depois, em cercanias de 1904, no século XX, o brasileiro Santos Dumont inventou o relógio de pulso, que é o mais conhecido de hoje em dia. Ele o fabricou porque era aviador e tinha as mãos ocupadas nos controles do avião, e então o relógio de pulso era mais fácil que o relógio de bolso. Ele foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, pois os soldados precisavam de um modo fácil de se orientar nas horas. Hoje também existem os carrilhões de parede, digital, alarme e alguns outros, entre outros o relógio celular. E você, qual desses é o seu? Com o passar dos anos, foi inventado o relógio analógico e só depois o relógio digital, na 140. No relógio analógico, há 3 ponteiros, o que indicam as horas, os minutos e os segundos. Vamos falar sobre 2 desses ponteiros, o das horas e o dos minutos. Então temos a imagem do relógio, ele está mostrando então o ponteiro menor, ele indica as horas. O ponteirinho maior, ele indica os minutos. Observe como indicar e ler as horas inteiras. Para isso, o ponteiro dos minutos, o ponteiro maior, deve apontar sempre para o número 12. Então, temos a imagem desses 3 relógios. O primeiro, então, o menor está no número 2 e o ponteiro maior dos minutos está no 12. Então, que horas que é? Então, vocês irão colocar. Se o ponteiro menor está no 2 e o maior no 12, é 2 horas. E o outro relógio, o ponteiro menor está no 6 e o maior está no 12. Então, que horas que é? É 6 horas. E o último relógio, o ponteiro menor está no 11 e o maior no 12. Então, que horas que é? Vocês irão colocar, então, o número 12. Portanto, ele só marca 12 horas de cada vez. Durante o dia, dizemos que são 12 horas, ou meio-dia. Durante a noite, dizemos que são 24 horas, ou meia-noite, ou ainda 0 horas. Então, meia-noite, ele vai dar os 2 ponteirinhos no 12. Se for no período noturno, é meia-noite. Se for durante o dia, é meio-dia.
Vamos ver um videozinho que explica um pouquinho melhor o horário do dia e da noite. O relógio de ponteiro tem um painel com 12 números, um ponteiro grande que marca os minutos e um ponteiro pequeno que marca as horas. O dia tem 24 horas. Isso significa que o ponteiro pequeno precisa dar 2 voltas completas para completar o dia. Começamos a contar as horas do dia à meia-noite e seguimos. 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou meio-dia. A partir de meio-dia, você pode continuar a contagem mentalmente até chegar às 24 horas. Assim. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, finalizando um dia. Repare que quando falamos de hora exata, o ponteiro grande sempre vai estar no 12, porque marca 0 minuto, e o ponteiro pequeno indica a hora. Então, por exemplo, neste aqui, podemos falar que são 5 horas. Se for após meio-dia, também podemos falar que são 17 horas. Outro exemplo. Neste caso, o ponteiro grande está no 12 e o pequeno no 11, significa que são 11 horas. E se for após meio-dia, podemos também falar que são 23 horas. 1 hora tem 60 minutos. Isso significa que o ponteiro grande tem que dar uma volta completa para completar 1 hora. Mas como contar os minutos? O relógio está dividido em 60 minutos. Cada risquinho deste equivale a 1 minuto. Assim, 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez que chega em um número do relógio, acrescentamos 5 minutos. Observamos então que podemos contar de 5 em 5. Desta forma, observe que esses números não aparecem no relógio. Você tem que contá-los mentalmente. Um exemplo, o ponteiro pequeno está no 9, então são 9 horas. O ponteiro grande está no 1, que equivale a 5 minutos. Então são 9 horas e 5 minutos. Um outro exemplo, o ponteiro pequeno está no 6, então são 6 horas. E o ponteiro grande está no 11, que equivale a 55 minutos. Então, são 6 horas e 55 minutos. E aí, entendeu? Não se apresse, assista o vídeo novamente se for preciso. Página 141. Desenhe os ponteiros dos relógios analógicos de acordo com as horas indicadas nos relógios digitais. Então, vamos lá. O primeiro relógio, ele está marcado no relógio digital, que é 1 hora. Né? E vocês, então, irão fazer no relógio analógico. Então, como que fazemos? O ponteiro pequeno, ele indica as horas. E o ponteiro grande, os minutos. Se é 1 hora, nós vamos fazer o ponteiro pequeno no 1 e o maior no 12. 1 hora. Agora o outro relógio, o relógio do meio, ele está marcando 7 horas. Então, nós vamos fazer 7 horas. O ponteiro menor no 7 e o maior no 12. Então, vai ser 7 horas.
Tá ok? Então façam também o outro relógio. O outro, então, está marcando 10 horas. Tá ok? Então façam também o horário de 10 horas. O ponteiro pequeno é as horas e o grande é os minutos. Tá ok? Então façam esse também das 10 horas. De 13. Observe o relógio digital. Então temos esse relógio, ele está marcando 13 horas. No relógio digital são 13 horas, ou seja, 1 hora depois do meio-dia, ou 1 hora da tarde. Siga o exemplo e complete as frases. Então, se 13 horas é 1 hora da tarde, as 14 horas serão 2 horas, né? 2 horas da tarde. E vocês irão completar, então, a sequência. 15 horas corresponde às 3 horas. E às 16 horas? Às 4 horas. Às 17 horas corresponde às 5 horas da tarde, né? Às 18 horas corresponde às 6 horas. Às 19 horas corresponde às 7 horas da noite. Às 20 horas corresponde às 8 horas da noite. Às 22 horas corresponde às 10 horas da noite. E às 23 horas corresponde às 11 horas da noite. Agora na página 142. Alguns horários, quando observados no relógio digital, apresentam o que se chama de simetria, como se houvesse um espelho. Na figura, um espelho foi colocado sobre o número 12. Então temos o relógio aí, 12h51. Com isso, o horário formado foi 12 horas e 51 minutos. De acordo com essa ideia, complete os mostradores dos relógios digitais como se houvesse um espelho sobre os dois pontos. Depois escreva o horário que é formado. Então temos aí a primeira atividade, é 15 horas e 21 minutos. Tá ok? Vocês irão completar então 15 horas e 21 minutos. O outro, 1 hora e 10 minutos. Tá ok? Então completem. O outro, 2 horas e 50 minutos. E o último, 5 horas e 20 minutos. Tá ok? Então completem também esses relógios digitais. Agora, na página 143, então tem uma brincadeira para vocês. Né? Vocês já brincaram de comprar, de vender. Então temos os dinheiros, né? As cédulas do encarte. Vocês então podem recortar as cédulas, as moedas e brincar, né? Brincar de comprar, de vender, tá ok? Então brinquem aí e se divirtam com esse dinheirinho de vocês. Então essa atividade, né, esse dinheiro, as cédulas, está no encarte 1. Né? Já usamos também as cédulas desse encarte para fazer a atividade anterior e vocês também podem brincar com essas cédulas, brincando de comprar, de vender. Agora, pessoal, vamos dar continuidade no módulo complementar, tá ok? Então, vocês peguem o módulo complementar de matemática na página 66 e vamos observar, então, essa imagem, né? Temos a imagem de um foguete espacial. Está com um valor de R$ 49. Se você puder escolher apenas uma das notas, qual você escolheria para comprar o brinquedo do anúncio? Então, vocês irão fazer um círculo na nota que vocês escolheriam para comprar esse foguete. Então, temos a nota de R$10, de R$20 ou R$50. Tá ok? Então, circule então. A outra atividade número 2. O que representa um valor maior? Uma cédula de R$20 ou uma moeda de 20 centavos? Então, vocês irão colocar. Esse está bem fácil. Qual que é o valor maior? R$20 ou 20 centavos? Então, coloquem aí. De quantas moedas de 25 centavos precisamos para ter 75 centavos? Então, moedas de 25 centavos. Quantas que precisamos para ter 75? Nós precisamos de 3 moedas. 3 moedas de 25. 67.
Pedro tem 4 cédulas de R$ 5. Já Luiz tem 2 cédulas de R$ 20. Quem tem maior quantia em dinheiro? O Luiz. Por quê? O Luiz, então, ele tem R$ 40, né? Ele tem 2 de 20. Então, Pedro tem 4 de R$ 5. E Luiz tem 2 de 20. Qual dos dois tem mais dinheiro? O Luiz. Por quê? O Luiz, então, ele tem R$ 40, né? Ele tem 2 de 20. Observe as cédulas e as moedas de Cláudia. Então, temos uma nota de R$ 5 e uma nota de R$ 2, uma moeda de 50 centavos e uma moeda de 25 centavos. Quantos reais Cláudia tem? Escreva com números por extensos. Então, somando R$ 5 mais R$ 2 vai dar R$ 7. Mais 2 moedinhas, uma de 50 e uma de 25 centavos. Então, ela vai ter R$ 7,75. Complete então, escreva o valor. Página 68. Quantas cédulas de R$ 2 precisamos ter para ter R$ 14? Então, vocês irão colocar, precisamos de 7 cédulas. Com 6 cédulas de R$ 5, consigo quantos reais? 6 cédulas de R$ 5. Vou ter, então coloquem aí o valor. Escreva os valores por extensos. Então, temos o primeiro, R$ 12,50. Então, está os números, vocês irão escrever. A outra, R$ 7,25. R$ 1,03. A letrinha D, R$ 1,30. 20 centavos, 75 centavos, R$ 75. A outra, R$ 39,90. E o último, R$ 8,10. Tá ok? Então, vocês irão escrever os números, tá? Os números em reais, então. Na página 69, com a ajuda de um adulto, procure e recorte de panfletos promocionais ou revistas 3 imagens de produtos que acompanham seus preços. Sempre seja menores que R$ 99. E colhem então. Tá ok? Então vocês irão procurar algum produto, alguma mercadoria que tenha preço e vocês irão colar então nesse espaço, tá bom? Abaixo de cada imagem colada, registre por extenso o preço do produto. Então, vocês irão colocar o preço e irão escrever, tá ok? Se é R$ 50, R$ 30, tá bom? Dos 3 produtos, qual é o mais caro? Então, vocês vão ver a imagem que vocês colocou e colocar qual que é o valor maior, qual que é o produto mais caro. E, na outra, qual que é o produto mais barato. Também irão colocar, tá bom? Escrever que produto que foi esse. Na página 70, em um relógio analógico, para qual número estarão apontados o ponteiro grande e o ponteiro pequeno, quando forem 5 horas. Nós fizemos a atividade então do relógio. Então o relógio, o ponteiro pequeno, ele aponta as horas, e o grande, os minutos. Então quando for 5 horas, o ponteiro grande vai estar em que número? Vai estar no número 12. E o ponteiro pequeno vai estar no 5. E quando for 7 horas, o ponteiro grande vai estar no 12 e o ponteiro pequeno vai estar no 7. Tá bom? Então, completem aí. E na atividade 11, quando Camila olhou para o relógio analógico, observou o seguinte horário. Ela está sentada na cama, olhando para o relógio então. Que horário que está nesse relógio? Está 9 horas, não é? Não está no 9 e no 12. No entanto, já era noite. Os números maiores que 12, qual é o horário? Então, se está marcando 9 horas, mas está à noite, então vai ser que horas? Vai ser 21 horas, Se for durante o dia, é 9 horas.
Se for durante a noite, é 21 horas. E agora, para encerrar a nossa aula, página 71. Rafael saiu de casa para ir ao mercado às 13 horas. Quando voltou para casa, viu que o relógio marcava 16 horas. Quantas horas Rafael ficou fora de casa? Então, ele saiu de casa 13 horas e voltou 16 horas. Então, quantas horas ele ficou fora? Então, vocês contem aí no reloginho aí. 13 horas até as 16 horas. Então, ele ficou fora. Vocês irão marcar então. Desenhe os ponteiros nos relógios analógicos, de acordo com as horas indicadas nos relógios digitais. Tá ok? Então, vai ser igual a outra atividade que nós fizemos então, né? Tem um relógio, vocês vão marcar as horas. Então, temos a hora, 4 horas. Vocês então irão desenhar no ponteiro, né? O ponteiro menor, o 4, e o maior, o 12, né? Como fizemos na atividade anterior. Esse 4 horas, ele representa que horário? Ele representa 4 horas da manhã, né? 4 da manhã. E esse outro, 9 horas. O ponteiro menor no 9, o maior no 12. Ele representa 9 horas da manhã. E o outro, 6 horas, né? Também, ele é 6 horas da manhã. Né? Lembrando, então, que o ponteirinho pequeno, ele marca as horas. E o maior, os minutos. Tá ok? Então, completem, façam essas atividades e mandem para a professora, tá bom? Então, hoje nós encerramos o conteúdo de matemática. Tá ok? Amanhã, então, nós vamos fazer o conteúdo de português do módulo para encerrar o conteúdo. E na quarta-feira, nós vamos fazer a apostila. Tá ok? Nós vamos fazer, então, a apostila, que será avaliativa. A professora, então, espera ver as atividades de vocês e qualquer dúvida, a professora está à disposição. Tá ok? Beijos e até amanhã. Tchau, tchau!